porque de fato o Joe Biden é um morto-vivo. Você ter a maior economia do mundo governada por alguém que não está bem mentalmente, não está com a sua plena sanidade mental, eu acho que já é uma boa notícia para o mundo, né? Qualquer um que não seja Joe Biden já vai ser melhor. Pô. Então, provavelmente, vão buscar alguém. Pode ser a Kamala Harris? Pode ser. É o mais provável. Mas ela é tão idiotizada quanto ele. Essa é a imagem que se tem lá nos Estados Unidos. Eu tenho visto muito nas redes sociais, ora chamam eles de Dilma... dos Estados Unidos, ora chamam de Mônica Lewinsky. Eu vejo, as redes sociais não perdoam. Sabe qual é o problema da Kamala? Por que Dilma dos Estados Unidos? Porque ela não articula muito bem as ideias quando ela vai se expressar. Diferente do Biden, que é por senilidade, ela é por falta de concatenação lógica nas ideias. Qual é o detalhe? Ela incorpora muito bem a ideia de que ela é o sonho do imigrante que teve sucesso. Só que ela incorpora também, pelo fato dela ter sido governadora, senadora por um dos estados mais violentos dos Estados Unidos, ela incorpora também aquela ideia das minorias e muito da comunidade woke. O que é a comunidade woke? É o lacrador... É o lacrador que faz a lacração porque ele acha que ele tem uma verdade revelada. Então ele é um despertar. Ele despertou. Mas despertou de quê? A gente só entende a comunidade woke se a gente pega todos os processos que foram para a tomada de comportamento da sociedade a partir do marxismo e da escola de Frankfurt. Porque foram eles que conseguiram trazer a ideia de que você tinha que tomar a cultura da sociedade por intermédio de conceitos e por intermédio de uma visão de mundo. A escola de Frankfurt, eles não são totalmente gramscianos, mas ele tem a ideia de que, antes de ser classe dirigente, você tem que ser classe dominante. Como é que você é classe dominante? Você é classe dominante quando o outro pensa com as mesmas categorias que você. Por isso que eu odeio utilizar o termo progressista. Bom, se a gente começa a dizer assim, os trabalhadores contra os empresários. Não, empresário também é trabalhador. Acaba com essa esculhambação. É funcionário contra empresário. Ponto. Porque o empresário também é trabalhador. Isso faz parte da ideia de tomar os conceitos e, a partir daí, quando os outros raciocinam em função da nossa categoria de pensar o mundo, a partir daí eu posso colocar o conteúdo que eu quiser. E é mais fácil me tornar classe dirigente. Ela incorpora isso. Ela incorpora muito bem. Vai ser difícil para o Trump? É possível que seja difícil por causa da polarização, mas se ele tratar de uma maneira muito tranquila, ele vai arrebentar de uma forma gigantesca, porque tem os estados pêndulos, que são os estados essenciais onde já está avançando, e nos Estados Unidos não interessa você ter maioria dos votos, interessa você ter a maioria no colégio eleitoral. Aí ele tem que trabalhar tática e estrategicamente nos estados que são os estados-chave, que tem maior número de delegados. Só isso já é o suficiente. Chiara, pode ser que tenhamos a primeira presidente mulher? Essa é a torcida da Globo News, não é? Então... O pessoal da Globo News tá na torcida aí. Até trazendo a notícia que eu vi antes de entrar aqui, que saiu na Globo, a gente não pode confiar. Não, saiu na Globo, a gente pode confiar, é o diário oficial. Que os principais concorrentes de Kamala abrem mão, desistem de concorrer e o apoiam, inclusive os governadores até então citados. Não acredito, mas é a matéria que saiu na Globo há 1 hora. Eu também acho a Kamala muito fraca, ela enquanto vice-presidente não apareceu pouco, se entregou pouco. Mas eu também acho que o Biden era alguém muito fraco, né? Estava confuso, estava desconexo no debate entre Trump e Biden. Quem assistiu viu que ele não falava nada com nada, ele estava totalmente perdido. Igual o Lula, podia ganhar se fosse no Brasil. Eu ia dizer essa coisa. Totalmente perdido, confuso do que falava. Tem uma linha ali nos Estados Unidos que ainda fala que ele pode estar com Alzheimer, com demência ou algo do tipo, do tanto que ele está realmente desconexo. Acho que eles primeiro tentaram tirar o Trump da jogada. Não conseguiram, agora vão tirar o Biden. E você falou uma coisa que eu fiz também alusão quando vinha pra cá. Biden e Lula se parecem muito. Lula também tá muito confuso, Lula também tá muito desconexo, falando coisas totalmente sem sentido. Quando ele fala, por exemplo, que uma criança autista, uma pessoa autista, ele remete a alguém com parafuso a menos. Quando ele planta uma oliveira e pergunta em quanto tempo a uva vai nascer. Quando ele fala que um corintiano pode bater na mulher se o Corinthians perder. Então, acho que o Lula se remete muito ao Biden no quesito de estar realmente trocando as coisas, estar confuso, estar perdido. E acho que o Trump está com a faca e o queijo na mão.
Acho que a Kamala, se realmente se concretizar o nome dela, eu acho que o Biden entregou algo muito ruim para o país e a Kamala vem na sucessão de algo que está em declínio e o Trump está em ascensão. Então acho que as chances do Trump aumentaram muito. E quando o Trump ele sofreu atentado, a bolsa subiu, né, o dólar valorizou, foi uma onda no mercado de otimismo. Essa notícia do Biden desistir da corrida, Luiz Arthur Nogueira, qual é o impacto dela para a economia mundial? Então, Pavinato, a bolsa está subindo, o dólar está caindo, significa que o mercado gostou da notícia. Mas acho que gostou principalmente porque, de fato, o Joe Biden é um morto-vivo. Você ter a maior economia do mundo governada por alguém que não está bem mentalmente, não está com a sua plena sanidade mental, eu acho que já é uma boa notícia para o mundo, né? Qualquer um que não seja Joe Biden já vai ser melhor, ponto. Concordo, acho que o Trump está com a faca e o queijo na mão, a faca e o pão de queijo na mão, pensei que você ia falar, né? Essa é boa, hein? Não é? Você é de Minas, a faca e o pão de queijo na mão. Eu estava na Flórida quando teve o atentado contra o Trump. Ah, você estava na Flórida? Margarida! Dando abraço no Pateta, no Disney, no Mickey lá na Disney. Mas o fato é o seguinte, só tem uma coisa que pode fazer um democrata ou uma democrata vencer essa eleição, Pavinato, se o partido conseguir explorar a questão econômica. Porque eu consegui ver na prática, nas últimas 2 semanas, que os Estados Unidos estão muito bem em termos econômicos. E há quem diga que a economia sempre decide uma eleição. Então, se os democratas conseguirem puxar para si o êxito da economia, o que não é verdade, porque esse êxito, na verdade, ele é pós-pandemia. O Trump, na verdade, só perdeu a tentativa de reeleição porque ele deu muito azar de a pandemia acontecer na véspera da eleição. E as pessoas interpretaram que a queda econômica era culpa dele, quando na verdade era culpa da pandemia, obviamente. Como o êxito agora não é mérito do Biden, é apenas uma recuperação pós-pandemia. Mas se os democratas conseguirem convencer os eleitores indecisos de que o bom momento econômico é responsabilidade dos democratas, está aí a única chance deles vencerem Donald Trump. Meus amigos. Essa questão que o Luiz Arthur Nogueira falou, assim, as pessoas interpretaram, né, a pandemia na véspera do Trump, você joga a culpa em um, joga a culpa em outro. Essa é uma especialidade, né, dos ditos progressistas, entre 1000 aspas, para o professor Marcelo Soares não ficar bravo, nesse esvaziamento de palavras. O pessoal da esquerda cria heróis, cria vilões, esvazia significados. Isso é tudo muito triste, isso é tudo muito perigoso. E ainda mais quando a gente vive num país como o Brasil, em que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ela está em jogo. A gente acaba assistindo, sem poder fazer nada, a ascensão de vilões como heróis, né, que é o faroeste brasileira. Por que a brasileira? Porque é o lugar onde o bandido, a gente assume, o bandido ele tomou o lugar do xerife. E a gente cada vez menos tem liberdade de contar os verdadeiros fatos da história.